Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia! Melhorou, está vendo? É um problema na tecnologia, melhorou, vocês estão mais felizes. Nós lembrávamos aqui, falamos que a semana passada nós falávamos de Maria de Magdala. Mas para falar de Maria de Magdala, nós temos que lembrar também as prisões das emoções. O homem vive cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de tristeza por não realizar os seus sonhos, que não são sonhos, e sim situações que o homem precisa se redescobrir. E uma prisão interior faz tanto mal, porque você reverbera para outros. Quando você está depressivo, você não quer que entre no seu mundo. O seu mundo é só seu. Você individualiza. Por isso que nós falávamos há pouco, a depressão pós-parto, daquele que reencarnou. Ele traz o mal do passado, vive no passado e volta para a Terra e quer espalhar aquela tristeza, que é a depressão. Você, quando conversa com uma pessoa depressiva, você não consegue que ela se anime. Por isso o mal de Alzheimer, por isso as doenças de pessoas aceleradíssimas, que é o contraponto das depressões. Pessoas aceleradíssimas, como disse o irmão Marcelo, fica sem conteúdo, porque ela acelera demais, ela não passa uma informação. E pessoas depressivas estão nas suas prisões interiores e não conseguem enxergar a chave. Não conseguem, porque gostam de ser tristes. E o triste atrai os tristes. E aí se diz pecador. E o pecado parece que aumenta. Somos pecadores, mas não precisamos exalar pecados. Nós temos a cura dentro de nós e não sabemos que temos essa cura. Por isso que quando falamos de Maria de Magdala, um personagem do período do Cristo, uma célebre personagem, que ela era depressiva, ela vivia numa prisão interior, ela sofria com os açoites da terra, porque era um pasto da sexualidade. Então ela sofria, porque ela imaginava que ela precisava descobrir um amor desde a sua precária infância. Ela precisava descobrir o amor. Descobriu o amor e não descobriu, porque foi rejeitada pela própria sociedade, pela própria vila onde morava, porque as pessoas a rejeitaram. Então imagine o complexo interior, uma mulher jovem, muito bonita, de cabelos longos, olhos amendoados, que as pessoas olhavam e falavam: nossa, que cobiça para esta mulher. Então você pode ser cobiçado pelo que você demonstra. E Maria de Magdala sofria. E porque Maria Madalena de Magdala, todas as Marias tinham um sobrenome, era Madalena. E depois colocava o nome da sua cidade. Então é Maria de Magdala. E ela foi morar em Magdala, depois saindo, sendo rejeitada pela própria tribo. Então imagine o complexo interior, o sofrimento, que as pessoas só a procuravam pelo corpo físico, não pela quem o era. E até os dias de hoje, as pessoas te procuram pelo que você tem a oferecer, e não o que você é interiormente. Às vezes você está naquele período de tristezas, como dizia aqui. Então Magdala tinha um espaço para usar o corpo. E várias pessoas, mulheres que a ajudavam. E aquela mansão era tradicional em Magdala. Porque Magdala era uma cidade rica, próspera do comércio.
uma cidade grande, onde passavam mercadores, generais, romanos e procuravam aquele lugar de prazer. A sua casa é um lugar de prazer? O que você tem de prazer a oferecer na sua casa, no seu lar? E as procuravam pelo que ela podia oferecer. E ela era deprimida. Ela vivia dentro da prisão dela. E ela queria descobrir a chave para sair dessa prisão. E resumindo, ela estava com o senador e passava um andarilho cheio de chagas, chagoso interiormente, com a lepra expurgando do seu coração. E ele dizia: Maria, me arrume alguns denários. Eu ouvi falar que Jesus, o Rabi, está aqui em Cafarnaum. E eu preciso me curar. Porque eu soube que aquela multidão que anda ao lado dele, entre prostitutas, homens de má fé e leprosos, o acompanham. E as curas acontecem. E eu quero conhecer o Rabi. Ela falou: se ele te curar, me avise. Quando você encontra uma pessoa, você hoje veio no trabalho, quer se curar, curou-se, você vai avisar que aqui tem a cura, certo? E que você foi curado. Talvez muitos acreditem e outros não. Foi o espectro de Maria de Magdala. Vai lá, está aqui o seu denário, os trocados, vai lá, depois você me fala. E ela falou. Ela ficou observando a lua, as estrelas junto àquele senador. Falou: vamos embora. E a tristeza a abateu. Abateu. Nem as estrelas a animavam. Nem a lua cheia a animava. E ela se tornou mais triste. E os dias foram como se arrastar na tristeza. E ela ouvindo das párias que trabalhavam com ela, dizendo: Jesus está em Cafarnaum. Jesus cura. E muitos doentes estão ao redor dele. E ela imergiu para a sua tristeza, na sua cela interior. E a tristeza arrebatou para ficar no sofá e não querer mais levantar-se. Passaram-se alguns dias, aquele andarilho voltou até ela. Bateu em sua porta. E o mordomo disse: ela não está atendendo ninguém, nem os príncipes, senadores, ninguém. Ela não está bem. E os cachorros latiam, ladriam. E aquele andarilho falou: eu preciso falar com ela. Sabe quando você está aflito, quer falar com alguém? Quando você está ansioso e quer levar alguma coisa, uma informação a alguém, era esse andarilho. Ele passou por detrás do mordomo e subiu as escadas e encontrou Maria chorando. Triste, triste, triste na sua cela interior, na sua cadeia íntima, no seu remorso, na sua solidão, porque ela carregava tudo isso dentro de si. O remorso, a solidão, a culpa, uma pecadora que ninguém a perdoa. Ela carregava tudo isso dentro do coração. E ele chegou e disse: Maria, estou aqui. Eu fui até o Rabi. Mas o Rabi te atendeu? Sim, mas eu vi que rabis não atendem pessoas como você. Prostitutas também não. Ele só atende os grandes. Não, mas esse Rabi é diferente. É Jesus. E ela triste, inconformada com a vida, cheia de pecados, cheia de remorsos. Aí ele abriu a sua vestimenta e disse: Maria, eu fui curado, eu estou curado. E ela, triste, cheia de remorso, olhou para si e disse: verdade. E ele disse uma frase ímpar a Maria. Ímpar. Ele me curou das minhas chagas exteriores. Você precisa ir até ele
para curar as suas chagas interiores. A sua lepra está te consumindo interiormente. A sua lepra nada mais é dos seus remorsos, dos seus medos, das suas tristezas. E ela levantou os olhos e disse: ele pode me ouvir? Ele vai me ouvir? Vá até ele. Eu vou com você. Nós pegamos o barqueiro, ele atravessa e nós vamos até Cafarnaum. Eu soube que ele está na casa de Simão Pedro. E ela, de cabisbaixa, sofrida, na sua prisão, eu vou até ele. Eu preciso me curar. Eu preciso me curar. Era o que ela ouvia na mente dela, confusíssima, da sua tristeza, das suas depressões. Aí ela, vamos, e foi até a casa de Simão, chorosa. Sabe quando você está triste? Que você acha que as suas lamentações são as melhores do mundo? Sabe quando você está com uma vitimação de si mesmo? Era Maria. E ela foi chorosa, nem olhou as estrelas, nem olhou a lua, que lá clareava o seu caminho. Chegando-se, bateu a porta, e Simão já entreolhou: o que essa mulher está fazendo aqui? O que essa mulher está fazendo aqui? E aí ouviu-se uma voz no fundo: entre, Maria, eu estou aqui. E ela já foi surpreendida por dizer: alguém me chamou pelo meu nome. Pelo meu nome. E esse alguém era Jesus. E Jesus disse: sente-se, Maria, não sofras. E ela começou a entender que alguém estava conversando com ela e que ela descobriu que existia o verdadeiro amor. E não tinha distinção. Lá estava Maria e alguém a ouvindo. Sabe quando você quer ser ouvido e ninguém te ouve? Sabe disso? Sabe quando você está triste, procura alguém e ninguém te ouve? Era o que Maria sentia. Mas ela se redescobriu naquele momento, um momento de alegria. Ela disse: alguém está me ouvindo. Esse alguém era Jesus. E Jesus disse algumas coisas maravilhosas para alguém que está se culpando. Começou a dizer: se perdoe, se ames. Quando você ama, você é amado. Quando você ama, você sai desse momento de crise. Mas o homem não gosta de se amar. E ela se pôs a chorar. Quando alguém te consola, o que tu faz? Choras. Quando alguém te ouve, você choras. Mas quando ninguém te ouve, você também choras. De remorso, porque você é o pecador, que não fez o bem a ninguém. E ela estava começando a se redescobrir. E passa Pedro, entreolhou e diz: o que essa mulher está fazendo aqui? E Jesus disse: está sendo ouvida. Ela está sendo ouvida. Seja a flor, saia desse pântano que você criou. Saia da lama que você está criando através do pecado. Através do pecado. Quantos aqui são pecadores e não saem da sua lama? E não querem ser flores maravilhosas para ajudar ao próximo? E Maria se curvou a pedir perdão ao Cristo. Vai melhores. Vai melhores, Maria. Se tu amares, serás amada. Mas eu não consigo isso, Jesus. Tu estás sendo amada agora, neste momento. Jesus te ama, mas você não quer ser amado. Maria disse: eu preciso ser amada. Mas ela precisava se limpar dos seus erros, dos seus medos, das suas tristezas. A partir daquele momento ela começou: eu vou voltar,
eu vou ser outra mulher, outra pessoa. Eu entendi o que Jesus me disse. Eu entendi o que o andarilho me disse. Que eu precisava me curar da minha lepra interior, que eu carrego há séculos. E voltou à mansão. Jogou tudo fora. Ela estava com os 7 demônios, como as pessoas diziam. E o homem carrega esses 7 demônios até os dias de hoje. Na sua intrepidez, nas suas vaidades, no seu orgulho, nos seus medos, nas suas vaidades, no seu dinheiro. A emoção de não conseguir perdoar ao outro são os seus demônios, são as suas tristezas. E ela estava procurando a chave da redenção e se desnudou, jogou tudo fora, as suas joias, jogou tudo, desapegou-se da vida material. Quando é que o homem faz isso? Desapegar-se para amar. Para amar, não é falar apenas. Porque ela dizia, não, ela foi acolhida. Quando serás acolhido? Quando o homem serás acolhido? Quando? Quando ele se perdoar e quando ele amar. Somente isso. Quando ele se perdoar e quando se amar, ele será acolhido pelo Cristo. Foi o que Maria fez. Ela tirou cada demônio do seu coração. Cada um deles. Ela parou de sofrer. Ela se alimentou do bem. Ela não julgou mais ninguém. E ela não foi mais julgada. Não, ela continuou sendo julgada pelo seu passado. Por isso que ela se desvestiu e disse, eu seguirei ao Cristo. Quantos anos o homem demora para seguir ao Cristo? Quantos anos ele demora para perdoar? São séculos. E ele encontra os seus algozes no caminho e não quer perdoar. Ele não quer perdoar, ele não quer amar, porque ele quer sofrer na sua prisão e na sua doença. Por isso que o homem procura. Na sua doença ele procura Jesus. Sem doença ele não procura Jesus. Ele procura os prazeres da terra, como Maria de Magdala. E ela se desfez. E eles disseram, ela está endemoniada, essa mulher é louca. Isso são julgadores. Mas ela estava tirando o seu passado. O seu passado. E falou, eu vou seguir a Jesus. Pegou o narco, pegou o perfume e soube-se que estava na casa de Simão Pedro, o fariseu, e foi lá. Louca. Porque Simão Pedro já tinha várias vezes, Simão Pedro, o fariseu, já tinha ido várias vezes na mansão, como os homens que estavam naquela reunião, que é um outro jantar, que estavam servindo a Jesus para ter ibope, porque Jesus esteve na minha casa. E ela foi até lá. E aquele narco de perfume que ela havia ganho da sua mãe. Quantos presentes vocês ganham e vocês rejeitam? Quantos e quantos? Quantos te perdoaram e vocês não perdoam? Quantos te perdoaram e vocês não perdoam? Até os dias de hoje. Isso é a história de Maria. E eu tenho o direito de dizer no século 21 o que vocês podem melhorar. E Maria foi lá, abruptamente, loucamente, no sentido lúdico da palavra, e se jogou aos pés do Cristo, e untou ele com os perfumes, e com óleo em sua cabeça, e chorava compulsivamente, e secava os pés de Jesus com os seus cabelos, secava-os. Claro que os julgadores, e Simão Pedro, como vocês são julgadores muitas vezes, e julgam tenazmente a vida do outro. Simão, o fariseu, disse, esse é o profeta? E está acolhendo essa mulher aqui? E Jesus disse, eu cheguei aqui. Se você tivesse alguém te devendo 50 denários e outro 500, qual que você ia perdoar? Ao de 500? Não. Você não tinha que perdoar os dois. Esta mulher está fazendo o que você não fez.
porque os hebreus, era a tradição, aqueles andarilhos que passavam dias e dias no deserto, chegaram a uma casa e aqueles que estavam lá lavaram os seus pés, untaram a cabeça com óleo e beijaram o seu rosto. E Simão não havia feito nada disso. Então ela fez o que você não fez. E ele abaixou a cabeça e não falou mais nada. E Jesus disse: vai e segues o caminho. Vais e encontre o caminho. Disse a Maria. Quantas vezes Jesus disse a você: vai e encontre o caminho? Vai e mude a sua vida. Quantas vezes Jesus disse isso a você? E Jesus disse isso a Maria. Quantas e quantas vezes você é lembrado para melhorar-se? Quantas e quantas preces você diz que vai perdoar e vai amar? É o que Jesus disse a Maria. E Maria disse: eu seguirei esse caminho. Eu mudarei a minha vida. E é o que ela fez. É o que ela fez. E ela conversando com Jesus e disse: Jesus, eu sinto que tu vais partires. E como é que eu ficarei? Você imagine você falando com Jesus, Jesus aos seus pés, conversando no Sermão das Montanhas, e você diz a Jesus: Jesus, você vai partir e como que eu ficarei? Aí Jesus disse a Maria: siga o seu caminho. Você pode cuidar de muitos filhos. Ela falou: mas eu nunca fui mãe. E era estéril, Maria era estéril. E tinha vários varões que a procuravam. Ela nunca teve filhos, mas você vai cuidar dos filhos, das mulheres que te socorreram. As mulheres que não são mães, você vai cuidar desses filhos. Quando é que você cuida dos seus filhos? Quando? Mesmo que um nos tenha, são os seus irmãos do caminho. Isso Jesus disse a Maria. Isso é história bíblica. Eu estou dizendo aqui numa conversa, numa roda de amigos, falando de Maria. E ela se disse: poxa, eu vou ficar solitária se Jesus for embora. Porque havia uma rejeição dos homens contra Maria, inclusive dos apóstolos. Porque as mulheres eram rejeitadas. E uma mulher linda como ela era rejeitada. Então ela foi trabalhar, foi fazer isso, né? Em Dalmanuta, em Carfanaum, em Magdala, ela foi lá fazer o seu serviço, trabalhar. E soube-se que Judas havia traído Jesus. Quantas vezes você trai o seu irmão? E Judas havia traído o seu irmão, que era Jesus. E Jesus foi crucificado. Foi crucificado. E vocês também estiveram lá crucificando Jesus, como vocês crucificam pessoas nas redes sociais, no dia a dia. E Maria falou: poxa, Jesus foi embora. Imagina uma surpresa, alguém te dizer: Jesus foi embora. E ela estava lá perto, estava com Maria de Madalena, estava com Joana de Guza, estava com Salomé, estava com Maria, mãe de Marcos, lá ao pé da cruz. Será que você teria o seu tempo para ficar no pé da cruz? Ou para bebericar? Ou para falar mal de Jesus? Qual o tempo que você teria? E Maria estava lá. Maria estava lá. Passaram os seus dias, 3 dias, que são 2 dias e meio, mas vamos falar 3 dias. E Jesus ressuscitou. Mas antes dele ressuscitar, ele sumiu da tumba. E já Pedro e João já tinham passado lá, sumiram com o corpo de Jesus. E Joana de Guza também esteve lá. Maria, mãe de Marcos, também esteve lá e sumiram com o corpo de Cristo. Nem as vestimentas o têm. O que fizeram? E lá estava Maria de Magdala, sentada chorosa. Você não choraria também? O seu amigo, aquele que identificou que você podia melhorar, ele havia sumido. Eu tinha certeza disso, que ele sumiria. E eis que sai das pedras Jesus. Eis-me aqui. Imagine se você vendo Jesus, eis-me aqui, e ele mostrando as mãos dele. O que você faria? Os seus remorsos para onde iriam? As suas culpas para onde iriam? Os seus medos para onde iriam? Ele estava descobrindo a chave da redenção, que era o amor. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor.
Yes. Na sua simplicidade, como Degusa, como outras Marias, falou, Jesus chegou. E ela chegou simplesmente, uma mulher simples, dizendo, Jesus está vivo. Os apóstolos disseram, quem? Como? Como que ele apareceu para você, uma mulher de um passado terrível? Um passado terrível. Isso disse João, isso disse Pedro, isso disse Tomé. E Maria de Madalena, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, disse, Jesus está vivo. E Jesus surgiu. E abraçou Maria de Magdala. Então aquela velha pergunta, como ela apareceu para ela? E não para Pedro, e não para João, porque Pedro foi o iniciador da primeira igreja. E João, Jesus amava João, mais que os outros. E Tomé era o identificador, a fé dele não existia. Como está a sua fé? Até onde vai a sua fé? E Jesus teve que aparecer para dizer, olha aqui. Olhe as marcas. Quantas marcas você deixa sem perdoar alguém? Quantas marcas você vai deixar na sua vida sem perdoar ao próximo e estar com o próximo? Foi o que Tomé se identificou. Porque sangrava? Não, havia uma marca, uma cicatriz. Quantas cicatrizes você vai curar em seu corpo? Quantas? Se você ainda não olhou para você, e Maria de Magdala estava olhando para ela. Para ela. Mesmo sendo humilhada. Mesmo sendo humilhada. E passou-se um período. E Jesus disse para todos os apóstolos, para os 500 daquela multidão que o seguia, vocês vão falar da boa nova. Vocês vão multiplicar o pão. Quanto tempo a gente demora para falar do bem? A boa nova é falar do bem. E falar do bem é perdoar. Quantas vezes nós falamos da boa nova? E Jesus disse, vai Pedro, vai João. Eles foram. E aí Maria disse, eu quero ir junto. Maria de Magdala disse a Pedro e João. E João e Pedro disse, não, comigo não. Porque você tem um passado que pode mostrar ao contrário o que é falar da boa nova. Você não irá conosco. Imagine a decepção de Maria. Imagine o sofrimento de Maria. E ela estava bem. Ela não estava mais com o passado dela. Ela disse, eu vou seguir meu caminho. Triste. Ela foi trabalhar, voltou. E um dia estava, resumindo, estava na praia. Andando, onde sempre tinha as pregações do Cristo. Quando ele reunia as pessoas, 500, aquela multidão, para as curas, e ela estava passeando lembrando de Jesus. Sabe quando você tem aquelas lembranças de alguém especial na sua vida? Que não te maltratou? Que só te fez bem? E ela estava lá, seguindo. E aí veio uma turma de Dalmanuta, que era uma cidade próxima, Cafarnaum, mas era uma turma de leprosos, de crianças e adultos, procurando Jesus, procurando curar as suas feridas. Onde está Jesus? E encontra aquela mulher linda à frente. Jesus já partiu. E ela começou a falar do Cristo, começou a falar do bem, começou a falar do amor, começou a falar do perdão. E eles, se contemplando naquela palavra, disseram, é lindo isto. Essa mulher é especial. E eles foram conduzidos, que ele não precisa nem passar pela cidade, com aqueles sinos que trilhavam em seus pescoços, dizendo, ele está com a ferida. E muitos nem estavam. Muitos estavam com infecção de pele apenas. Mas muitos trilhavam aquele sino, anunciando a lepra, anunciando a hanseníase. E essa mulher no meio deles. E eles foram para o vale dos leprosos. Foram para o vale dos leprosos.
E lá quem foi junto? Maria de Magdala. É ali que eles têm o meu trabalho da Boa Nova. E ela foi cuidar dos filhos que Jesus havia dito. Dos filhos que não tinham mais mães, que eram filhos de leprosos. Ela foi instruí-los. Foi falar do perdão, foi falar do amor. Quando é que você tira o seu tempo para tanto? Ao invés de criticar, ao invés de julgar. Quando é que você tira o seu tempo para Jesus? Aqui é o momento. Cele, aqui é o momento para Jesus. Aqui é esse momento, para você curar as suas feridas. E ela foi falar do Evangelho do Cristo. Ela foi falar do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ela foi falar, ame o teu próximo, faça o bem sem olhar a quem. Pagar o mal com o bem. Ela foi falar sobre isso. E todos os dias ela tinha uma evangelização infantil para falar com crianças. Não para maldizer as crianças, mas para amá-las. E aqueles feridentos, e ela cuidava todos os dias dos feridentos. Quando é que você cura a ferida de alguém? Ou só daquele que você escolheu? Quando é que você cura a ferida de um inimigo seu, que você mesmo criou? Quando é que você cura? Ela estava curando. Ela estava no Vale dos Leprosos. E os sinos batiam. Mas os sinos de Jesus, não os sinos da terra. E aqueles moribundos, que eram rejeitados pela sociedade, eram amados por Maria de Magdala. E entre amavam. Quando é que você vai amar o seu semelhante? Quando é que você vai amar o seu inimigo? Quando você não vai mais julgar o seu semelhante? Era o que Maria fez. O que Maria fazia naquele instante. E demorou de 15, a história diz, o que nós estudamos, de 10 a 15 anos. E ela começou as pequenas feridas, purulentas, que o pulso saía pelo corpo. E o sangue rolava na dor. Maria estava com a lepra. Ficou mais um período, beijava a todos, abraçava a todos e dizia, eu estou feliz, porque eu estou me amando. O meu passado já ficou para trás. Já ficou para trás. E ela queria, no final da vida dela, encontrar João e Maria de Nazaré. E eles estavam em Éfeso. E ela falou, eu vou até lá. Mas o caminho era longo. E para um leproso era mais longo. Os dias eram muito tumultuados. O sol batia e purgava o corpo. Aquela beleza já não era uma beleza, mas a beleza dela era interior, não exterior. Era a melhor beleza que ela tinha constituído para a vida dela. E ela foi como se arrastando até Éfeso, para encontrar Maria e João. E foi humilhada, foi apedrejada, sangrando. Mas você é a lepra. Você é uma mulher doente. Quando você acusa o outro, você é mais doente que o outro. Você é mais leproso que o outro. E ela foi. E ela foi. E chegou até Éfeso, se jogou. E os cristãos a acolheram, colocaram numa tenda. E ela ficou 2 dias e 2 noites em crises, alucinada, vendo todo o passado dela, vendo todo o presente, lembrando do Cristo. Porque na dor que nós lembramos do Cristo, não é na opulência, não é na opulência. E ali estava Maria moribunda, se despedindo da terra. E chegou João e a acolheu, a beijou, deu a sua refeição, um caldo onde alimentava. E Maria a abraçou. E quando Maria a abraçou, ela foi desfalecendo. E a morte havia chegado. A morte daquela moribunda que se transformou em uma mulher melhor. Se transformou em um espírito de luz. Quanto tempo o homem demorará para se transformar? Quantos séculos é para o homem se transformar? E naquele momento ela estava se despedindo da terra. E numa luz próximo ao mar,
de Éfeso, surgiu Jesus, dizendo a Maria: tu passastes a porta estreita, porque tu amastes. O céu te espera, os anjos te aguardam, porque ela se transformou, ela se reformou no espírito de luz. E ela encontrou a chave da prisão, chamada-se amor. A chave da sua cela, da sua prisão, estava nas suas mãos e ela nunca tinha visto, mas ela tinha que se curar da sua lepra interior. Imagine Jesus te recebendo e dizendo: você passou a porta estreita porque você amou. Você não esperou ser amada mais, você amou. E você socorreu a tantos e tantos, você instruiu tantas e tantas crianças. O mal já tinha ido embora. A felicidade não se compra, nunca. Não há dinheiro que pague a felicidade. E ela se foi, recebida por Jesus. E os anjos, que disse: os céus te aguardam. A flor chegou, a lama se foi. Então nos libertemos, nos transformemos. Em um próximo momento, hoje nós encerramos esse capítulo, num próximo momento vamos falar da reencarnação de Maria de Magdala, como Teresa d'Ávila, uma santa, que transformou conventos de orgias em amor. Filhas de riquíssimos colocavam pessoas no convento para ter orgias. E ela mudou todos os conventos da Itália, na cidade que ela morava, em 1515. Então ela retornou para falar do amor. Retornou para curar dores. Retornou para levitar dentro da igreja. Para falar da sua mediunidade. Nós vamos falar mais sobre isso. De Maria, de Magdala, de Teresa d'Ávila. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que um dia vocês se transformem. Eu espero que um dia vocês amem. Eu espero que um dia vocês saiam das suas celas, das suas depressões, dos seus medos e encontrem Jesus. Quem tem a chave são vocês, não é outra pessoa. Não adianta o outro rezar por você. Quem tem que se transformar é você. E Maria encontrou a sua transformação. Tem mais coisas lindas que um dia eu contarei a vocês. E vocês podem ir em livros espíritas de Francisco Cândido Xavier, o livro A Boa Nova, que conta passagem por passagem, para um dia vocês descobrirem o amor, que está muito aquém de vocês, muito aquém. Aqueles que dizem que amam, ainda não se amam. Aqueles que dizem que vai amar o outro, mas não se ama. Então está nas suas depressões, na sua cela. Então tem um livro de Amália Rodrigues, de Divaldo, Primícias do Reino. Leiam a Boa Nova, leiam as histórias dos apóstolos. Leiam que os apóstolos também eram pessoas comuns, como vocês. E um dia se transformaram para Jesus. E o homem está aquém disso. Pede-se uma encarnação, 1, 2, 3, 4, para começar a amar, para começar a perdoar. Então, demanda séculos. Séculos. Maria voltou em 1515, séculos, para falar do amor, para falar da sua transformação moral. E isso exige sacrifício e renúncia, não o seu mimimi. Isso é o seu passado doente. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.